Ele falou, eu vou te ajudar no que você precisar, eu tô aqui. Mas se você voltar atrás da sua decisão, você não conte comigo. E essa frase dele fez com que eu permanecesse na minha decisão. Por mais difícil que tenha sido pra mim, ter seguido com aquela decisão que eu tinha tomado naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz. Vamos dizer que se ele tivesse algum recurso seria diferente. Pode ser. Sei que eu acho que a luta faz com que a gente cresça. Pode ser. Até mais do que a bonança. A bonança eu acho que deixa a gente mais confortável, sabe? Quando a gente tem dificuldade, né, a gente luta muito mais, né? Você, assim como eu, empreendedores, empresários, sabemos quão difícil é empreender. Sim. E quanta luta tem nisso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nairos Podcast, o primeiro e o único podcast onde a IA não é só o assunto, ela faz parte da conversa. E hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa muito especial, uma das melhores arquitetas que eu particularmente conheço, Marília Regina, da MR Arquitetura. Má, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra estar com você aqui, seja muito bem-vinda. Oi, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer a apresentação da nossa co-host virtual, Naira. Naira, faça as honras. Claro, pode deixar. Oi, pessoal. Eu sou a Naira, a IA que participa do podcast, não só do tema. Bem-vindos ao Nairos Podcast, de A a Z. A tia conversa comigo também. Marília, super bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Então, bora nessa, que eu tô curiosa para falar de inovação em arquitetura com você. E também o nosso querido Hugo Brito. Seja bem-vindo. Fala aí, pessoal. Hoje a conversa vai ser de altíssimo nível. Altíssimo nível, cara. Altíssimo nível com a senhorita Marília Regina. Mas antes disso, para você que é empresário, que ainda está inovando no digital ou que está com dificuldade no digital, a Nairos consegue te ajudar, tá? Então, para você saber um pouco mais sobre os nossos serviços e soluções em tecnologia e em marketing digital, é só você acompanhar aí no rodapé, www.nairos.com.br ou através do número de WhatsApp que vai aparecer na sua tela. Mas antes disso também, para você ser notificado dos nossos conteúdos, siga-nos nas redes sociais, que vai aparecer abaixo da tela também. E também não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos para que a gente entenda que esse conteúdo está sendo relevante para você. É isso aí, né, Rafa? É isso aí. Valeu. Vamos lá. Má, obrigado novamente por ter aceitado o convite. A gente aqui sempre faz um bate-papo mais solto, fala um pouquinho de carreira, fala um pouquinho de vida pessoal. E eu não poderia deixar de perguntar, assim, a primeira curiosidade talvez que eu tenha. Por que arquitetura? Nessa sua vida, por que você escolheu arquitetura? Quais foram os passos até você chegar na arquitetura? Bom, primeiro que eu vivo arquitetura desde que eu nasci, sem saber que era arquitetura em si, né? Eu cresci com meu pai trabalhando na construção civil, não por trabalho mesmo, mas porque ele gostava. Então, a nossa primeira casa que a gente morou foi uma casa que meu pai construiu, ele mesmo, sem saber o que era construir uma casa, do conhecimento dele ali que ele viveu. Então, foi uma coisa que desde pequeno eu cresci vendo aquilo. Então eu gostava muito. E eu ajudava o meu pai também, né? Eu lembro dele assentando o piso e eu passando o rejunte no piso com o pedacinho de chinelo. Nossa. Antigo, né? Eu também fazia isso. Com chinelo. Com o chinelo. E era o melhor, né? O chinelo havaiano. Patrocina a gente, chinelas havaianas. Mas para ambientes maiores tinha que ser com lodo. Também. Com lodo. Mas fazia muita sujeira. Muita sujeira. Então eu ia lá com o chinelinho. Então desde criança eu já vivo isso. Seu pai fazia muita obra? Meu pai faz obra até hoje. Inclusive, tipo, ele se aposentou e tá construindo um monte de kitnet. É mesmo? Mas Hilton. nunca foi uma coisa, foi sempre um adicional, né? Todos os empreendimentos dele, era ele mesmo que construía. Então, Ele como pedreiro, tá? Não é que ele contrata alguém. Ele mesmo concebia a ideia e botava a mão na faz massa. tudo, o projeto e a execução. E foi daí que você começou a entender que o seu caminho era arquitetura. Mais ou menos. Aí eu sempre tive interesse também por artes, né? Gostava muito da parte artística, criação, gostava muito. Então eu fui fazendo os testes vocacionais que também me direcionaram para arquitetura, né? Eu acho muito imaturo a idade para entrar na faculdade com 17 anos. Acho que nem todo mundo sabe o que é ainda. Então esses testes me direcionaram bastante. Você já ingressou na faculdade de arquitetura? Já A sua primeira faculdade foi isso daí?
Você nunca namorou, assim, nenhuma outra profissão? Um pouco quando eu era adolescente. Eu gosto muito de moda. Então, eu pensei ali num corte e costura inicialmente, porque como eu já era mãe, né? Isso precisava também casar com a minha realidade inicial, que financeira, inclusive, porque o curso de arquitetura é muito caro. Daí eu pensei bem, minha irmã na época já tinha entrado na faculdade, ela é um ano mais nova que eu, porque eu tive meu filho e parei um ano de estudar. Então eu fiquei um ano pensando o que eu ia fazer, né? Eu cheguei a cogitar administração pelo curso da faculdade, né? Falei, acho que eu não vou ficar sem estudar, então eu vou fazer administração para estar ali, porque você para, você nunca mais quer voltar. E daí quando meu pai ofereceu, falou, não, ó, sua irmã vai começar engenharia civil, você pode escolher o curso que você quiser que eu vou Nossa, sua pagar. irmã é engenheira civil. Minha irmã é engenheira civil. Então seu pai construiu uma empresa. Foi. Uma arquiteta, uma engenheira civil. Que inclusive a minha irmã trabalha comigo hoje, né, no escritório. Você tá vendo? Esse pai é empreendedor. Esse é empreendedor. Visionário. Visionário. Já se aposentou. E já se aposentou. E agora colocou as filhas para trabalhar. Isso mesmo. Que maravilha. Como que foi a influência do seu pai para vocês, assim, na sua carreira hoje? Ah, meu pai tem influência gigantesca em tudo na minha vida, assim. Eu falo que sabe aquela visão de herói, assim. Eu até brinco que teve algumas situações que eu acho que ele poderia ter sido menos, sabe? Porque ele sempre ensinou a gente, tipo assim, se vira, sabe? O tal de se vira. Vai lá e faz. Vai e faz, se vira. Então, assim, ele sempre colocou as consequências das coisas que me fez muito refletir sobre antes de tomar uma decisão. Então, assim, ó, você quer ir por esse caminho? As consequências serão suas, né? Então, isso sempre me deu assim, poxa, se meu pai tá falando, ele não me colocava assim, ó, não vai fazer, por exemplo. Ele falou, ó, as consequências são suas. Isso trazia a responsabilidade pra mim. Isso é uma coisa que eu tenho que trazer hoje até pra minha maternidade, sabe? Importante. Então, assim, sempre, assim, a opinião do meu pai também sempre importou pra mim, porque eu sempre vi ele saiu do nada, ele veio do nada. Meu pai veio pra onde eu moro com 22 anos. Depois ele trouxe a minha mãe, a gente morou assim, passou necessidade quando a gente era criança. Então, assim, pra mim, ver onde ele chegou hoje, que pode, pra algumas pessoas pode não ser lugar nenhum. Mas pra eu ver onde ele chegou, eu falo, meu, se ele tivesse dado um recurso, antes, hoje ele seria, tipo, muito maior do que ele já é hoje, sabe? Então ele Eu costumo dizer que se ele tivesse algum recurso, seria diferente. pode ser, Sei que eu acho que a luta faz com que a gente cresça. pode ser. Até mais do que a bonança. A bonança eu acho que deixa a gente mais confortável, Com sabe? certeza. Quando a gente tem dificuldade, né, a gente luta muito mais, né? Você, assim como eu, empreendedores, empresários, sabemos quão difícil é empreender. Sim. E quanta luta tem nisso, né? Ele era empreendedor? Eu acho que nasceu empreendedor já. Pelas histórias que ele conta da juventude dele, eu acho que ele nasceu com esse dom. E até hoje ele faz. Não, ele faz. Todo mundo que eu falo. Ah, você é filho do Milton. Vixe, Milton faz negócio, hein? Milton gosta de rolo. Então, assim, é engraçado por conta disso, que você vê que não é só uma opinião minha, né? É dele mesmo. Que legal. Se você passar na frente da casa dele, você vai ver 2 trator, 3 caminhão, E você já passou? E tem mesmo. estacionamento, Estacionar. caminhão de lixo, já tem. Pronto pra fazer negócio, deixa lá. Pronto. Que bacana. Na sua infância, eu lembro que você contou algumas histórias de fazenda, de chácara. Como que foi essa parte da sua infância? Já era com seus pais. Seu pai tinha algum empreendimento nessa área? Não teve, mas a gente, como ele veio da região rural, que é Votuporanga, lá perto tem algumas vilinhas, algumas parentelas dele ainda vivem lá. Então sempre foi cotidiano nosso viajar para essa região. Então eu gosto muito, até hoje eu amo. Falo que eu sou o low profile do campo. Eu amo cavalo, amo vaca. Hoje ele cria, né? Ele tem por empreendimento também o gado, mas não foi na minha infância. Isso veio de um tempo pra cá. De um tempo pra cá. Um tempo pra cá. Até porque é caro pra você manter, tem que ter um cuidado. Nossa, imagina. Quer dizer, eu não imagino, né? Eu não sei quanto custa pra cuidar. É caro. Então, assim, de um tempo pra cá que ele vem investindo. Ele fala que ele não mexe por dinheiro, ele fala assim, ó, quando você pensa em R$1.000, por exemplo, ele fala, compre uma novilha, que 2 anos uma vaca, é esse o pensamento dele. Que é diferente do que a gente vive. Do nosso, a gente quer investir em ads. A gente quer comprar um carro. Bitcoin. Bitcoin é maravilhoso, pessoal. Comprem. Faz sentido. Teve algum fato assim na sua infância que te norteia até hoje?
alguma coisa que aconteceu, ou alguma frase que foi falada pelo seu pai ou pela sua mãe, que até hoje você usa isso como um norteador de decisões, ou cara, isso toda vez que eu vou fazer um projeto assim, eu sempre lembro dessa frase do meu pai. Tem uma situação, mas eu acho que não é nem é com o empreendimento, né. Quando eu decidi, me separar do pai do meu filho, não foi, tipo, por falta de sentimento nem nada disso, mas eu via que aquilo não ia me agregar mais nada, um relacionamento que talvez não ia trazer mais nada. E eu lembro até hoje, inclusive eu falei pra ele esses dias que eu precisava dar uma conversadinha com a minha irmã mais nova. Falei: "Usa essa frase que essa frase serviu pra mim". Ele falou: "Eu vou te ajudar no que você precisar, eu tô aqui, mas se você voltar atrás da sua decisão, você não conte comigo". E essa frase dele fez com que eu permanecesse na minha decisão, por mais difícil que tenha sido pra mim, ter seguido com aquela decisão que eu tinha tomado naquele momento, foi a melhor coisa que eu fiz. Então ele estava enxergando já ali na frente que eu não podia dar um passo pra trás. Então essa frase ficou marcada, mas não foi nada a ver com profissionalismo, nem nada disso. Esse fato aconteceu, você já começava a empreender, você já tinha os seus primeiros passos no empreendedorismo? Já, porque meu pai, eu tinha mais ou menos, na verdade, desde quando eu tinha 6 anos, meu pai tinha um comércio, que era um hortifruti. E aí de lá ele fez um hortifruti, ele fez um açougue, ele fez uma mercearia, Ah, ele fez tudo dentro desse um lugar. monte E esse de prédio negócio. existe até hoje, no Paulista, Jardim Paulista. E antes era um salãozinho, e ele mesmo construiu outro lugar. Tinha até uma foto do lugar que tiraram. Antes tiravam por helicóptero aquelas fotos. Tem até hoje essa foto do lugar lá que ele Vendiam construiu. isso, né, na cidade. Vendiam, é. E ele construiu esse empreendimento, que hoje é umas salas para alugar. É um quarteirão inteiro hoje, lá. É um Caramba. quarteirão inteiro. E ele fez várias salas para alugar, em cima tem os apartamentos, lá tem umas kitnets, ele vai construindo assim. E aí ele construiu esse lugar, e do lado, quando bombou aquele negócio de lan house, Não lembro. o amigo dele já tinha uma lan house, ele falou: "Vou abrir uma lan house", e ele colocou 18 máquinas. Foi meu primeiro empreendimento, porque eu abria praticamente a lan house e fechava a lan house. Então assim, eu lembro que aí ele tinha umas responsabilidades, né, eu Claro. fazia corujão, eu tinha 15 anos na época. Dos caras que jogava CS. Não sei se você sabe, mas o meu primeiro trabalho foi em uma lan house. Aí. Como era menor de idade, então eu não tinha um corujão. Aí a gente criou o Andorinha. Mas foi aqui? Foi aqui. Foi aqui no Timor. Era WordPress Digital. É o WordPress? Esse era o nome. Jusco. Não, era do Netson. Ah, não conheço. Ah, eu lembro do Netson, morava no Engenho. Isso, era dele a Lan House. Trabalhei com ele. Caramba, hein? Comecei Counter-Strike, GTA San Andreas É isso mesmo. E o CS, né? O famoso. e o CS 1.6. É 1.6, isso mesmo. Corujão, entrava 10 horas da noite, saía 6 horas da manhã. Eu nunca fiz esses corujões na vida. Você não viveu, né? Sobre R$10. Eu não tenho história pra contar, eu sou um jovem do campo mesmo, né? Muita Leite coisa. com pera. Muita chique, velho. Que a Dinka avó, literalmente, vó tia. Maravilhosa, minha avó. Você comentou que você entrou na arquitetura e já era mãe naquele período. Foi isso Sim. que aconteceu? Como é que foi essa jornada de conciliar maternidade com a arquitetura, o trabalho sendo executado ao mesmo tempo, depois já começar a empreender? Como é que foi essa trajetória do início da faculdade, pós-maternidade e o empreendimento? Sim. Foi bem desafiadora, né? Mas eu acho que tudo que você quer muito, você encontra maneiras. E lógico que nessa época eu tive bastante apoio dos meus pais também, que me ajudaram com meu filho para eu conseguir voltar para a faculdade. Desculpa. Mas eu lembro de um período que eu trabalhei, tem 2 empregos para conseguir conciliar, por quê? Uma coisa que você perguntou antes, se teve alguma coisa que marcou foi com relação à maternidade, porque eu fui mãe com 16 anos, eu engravidei com 15 e fui mãe com 16 anos, uma adolescente. Sim. Então eu queria aproveitar a fase da adolescência, né? Mas isso foi uma coisa que meus pais sempre falaram: o filho não é meu, a responsabilidade é sua. Se você quiser sair, é o dia que estiver com o pai dele. Então, pra mim, imagina 16 anos querendo aproveitar a vida, mas assim, aquilo eu já tinha perdido.
E aí foi o quê? Uma decisão através das minhas escolhas, né? Fui eu que escolhi aquilo, não foi meus pais que escolheram pra mim. Não é culpa deles, Então né? foi culpa deles. Meus pais são jovens até hoje, então assim, eles trabalhavam ainda, eles tinham a rotina deles, então eles não tinham que cuidar de criança naquela fase. Eles me ajudavam, sim, pra eu trabalhar, pra eu estudar. Mas se fosse pra fazer, pra sair, pra curtir, não ficava. Era, assim, muito difícil, a não ser um evento muito específico que eles ficavam. Mas para eu trabalhar, eles me ajudaram muito. Então, quando eu tomei a decisão de ir para a faculdade, meu pai me apoiou com isso, eu mal via meu filho, né? Eu via ele os finais de semana, porque quando eu saía, ele estava dormindo, e quando eu voltava, ele estava dormindo ainda. Então, foi uma fase meio complicada, mas eu acho que hoje valeu a pena. Eu falo, não só pelo meu filho, mas pelas minhas filhas também. Agora, tudo que eu faço, eu falo, é por vocês. Talvez eu vou precisar me dedicar um pouco mais pro empreendimento agora, um pouquinho mais pra vocês. Com as minhas filhas já é um pouco mais diferente, porque eu não tenho tanto essa rede de apoio agora, né? Mas com ele, meus pais super me ajudaram nessa fase. Então, foi muito bom. Até eu conseguir terminar de fazer a faculdade, tive esse apoio. Trabalhei bastante, tive que travar o curso no meio do acontecimento e tudo, mas depois deu certo. O curso que era pra 5 anos, eu fiz em 7. Caramba. Parei, reformulei, não... E o que eu entendo também, né, com a minha trajetória, e eu falo isso muito hoje pra todas as pessoas que estão comigo, né, a minha trajetória não se baseia no que é a perspectiva ou que os outros esperam, porque a minha vida é diferente da outra pessoa. Sim. Então, se para outra pessoa foi tudo bem fazer, e a faculdade de arquitetura é uma faculdade que exige muito de você, né? São muitos projetos para você entregar. Então, eu já cheguei semana de dormir 7 horas a semana toda para conseguir conciliar. Cara, Todo mundo que arquitetura beira uma engenharia, né? olha, O nível de dificuldade, assim. é mais do que medicina. Eles colocam. Se você perguntar e procurar em qualquer plataforma qual é a faculdade mais difícil de conciliar, é arquitetura. Eu ouvia falar quando eu fazia faculdade, que eu fiz faculdade de desenvolvimento de software, né? Depois fiz uma pós, né? São 2 faculdades e uma pós, e todo mundo falava, cara, isso aqui ainda não é tão difícil como engenharia, como arquitetura. Eu falei, arquitetura? Arquitetura é muito difícil, engenharia é muito difícil. É difícil. A arquitetura, ela tem a engenharia, ela tem uma dificuldade, que são os cálculos, né? Mas assim, se você acertar aquele cálculo, se souber conduzir, você vai. Se não é a prova, você vai lá, estuda e faz a prova. É muito exato, né? Agora a arquitetura não, você vai e faz um projeto. Aí os projetos são: construa um hotel, construa um hospital, coisas que você não vai construir na sua vida real tão rápido, né? Então é bem dificultoso. Mas eles dão esse embasamento aí pra você conseguir também desenvolver depois os outros porque projetos. Você aprende, né? Muita coisa na faculdade, porque imagina desenvolver um hotel. A quantidade de detalhes tem que ser. Legislação, né? Até isso vocês entram. Tudo. Até nesses Você tem que detalhes. aplicar tudo. Você faz o projeto conforme as normas, né? Inclusive, lá, pelo menos na faculdade que eu fiz, eles passavam o terreno que já existia na cidade. Então a gente ia até lá, fazia o mapeamento local, via o que servia, o que não servia. Legal. Era bem complexo. Então, assim, era real. Os projetos eram reais. Era um terreno para todos os alunos e todo mundo desenvolvia projetos diferentes para o mesmo terreno. Caramba, Legal. eu nunca imaginei que era assim que fazia. Agora imagine conciliando isso com uma maternidade e um filho que precisando de você. Não é fácil, né? São escolhas que a gente faz. Hoje eu gostaria de falar assim, vou pausar a minha carreira porque é um tempo que você vê que passou. Meu filho vai fazer 18 anos. Enorme. É enorme. Então tem uma fase da vida dele que eu não acompanhei. Mas eu entendo também que para ele viver onde ele vive hoje, para ele ter a estrutura que ele tem hoje, embora talvez seja quase nada, eu precisei passar por isso, né? E com as minhas filhas eu falo a mesma coisa. Eu falo, olha, vocês querem fazer isso, querem? Então a mamãe precisa trabalhar. Porque hoje eu sou o chefe da casa, né? Eu sou a Hoje pessoa. você é o herói dos seus filhos, né? Pois é. Aquilo que seu pai foi, você é hoje. A gente não queria que fosse dessa forma só uma mãe, né? Mas é o que tem, então a gente Mas tem que... Eu acredito que tudo que a gente passa na vida nos forja para aquilo que nós somos hoje. Então, eu acho que tudo que você passou te trouxe até aqui. Com certeza. Você não seria a Marília que a gente conhece se não fosse todos esses desafios, né? Então, hoje o profissional extraordinário, né, que eu falo, né, que é muito difícil conseguir a agenda dessa mulher aqui, né? Eu imagino. Principalmente para um projeto, né?
Então, esse projeto aqui, a gente não tinha tempo com essa mulher. Como? Ter. Eu preciso pra ontem, mas eu tô sem agenda. Então eu vou tocar aqui e vou fazer. Aí E agora eu fico aqui, ó. Aí a gente pega um Então, fazer campo projeto. da vida e vai. Não ficou legal. Aí a gente fica assim, a gente precisa melhorar. E ela fica olhando assim pro prédio, errar. A gente precisa mudar algumas coisas mesmo. Mas assim, é extremamente requisitado. Então assim, você não teria se tornado esse profissional de tamanho nome na cidade, tão requisitado, se não fosse os desafios. Com certeza. Eu acho que essa luta que você aplicou é por conta disso. O processo dói, mas constrói, né? Olha que frase bonita essa. É isso mesmo. Parabéns. É um diamante, né? Tem que ser lapidado, tonelado. Eu peguei muito a fase do azeite, que eu escutava umas pregações e falava assim, que você pode ver com o azeite, quanto mais ele é pisado, mais eu... Gente, já chega de pisar. pisou Já muito. pisou, já deu. É igual quando aqui no marketing o pessoal fala do foguete dando ré, mas às vezes ele tá dando ré, gente. O foguete tá dando certo. É isso mesmo. Você acha que hoje, essa história, eu acredito que sim, né? Mas toda essa história de vida influencia nos seus projetos? Com certeza. Na forma com que você constrói, na forma como você concebe isso? Com certeza. Eu acho que o nosso diferencial no escritório, eu falo por concepção, quem faz a concepção do meu escritório ainda sou eu. E eu não abro mão disso, porque quando a pessoa me contrata, ela tá contratando a Marília. Ela não tá contratando. Sim, tem uma estrutura do escritório por trás, né? Mas tem aquela concepção visual do projeto em si. Quando você olha e fala assim, foi a Marília que fez, né? Então isso você não consegue passar para uma outra pessoa. Cada um vai ter A identidade, né? um feeling diferente, né? Então, o que hoje eu levo muito assim é escutativa pro meu cliente. Eu não quero saber quanto ele vai ter só pra gastar na casa dele. Eu quero entender a necessidade da vida, o estilo de vida que ele leva, quantos filhos ele tem, qual a idade dos filhos dele. Então, isso, hoje, acho que o grande sucesso no nosso escritório é a escutativa de um briefing bem feito, que a gente tem acertado bastante, quase 95% dos nossos briefings, né? Tem muito pouco Refação. refazer projeto, alteração de projeto, porque a gente está ali para escutar o cliente. E não é só uma estética, né? Estilo de projeto, não é só isso. É você trazer a identidade do cliente pro projeto em si, refletir isso na casa, né? Hoje fala-se muito sobre tem um termo que eles estão usando, casa de verdade. Porque muito se construiu caixotes, né? Veio essa tendência de caixote. Tá tudo bem a pessoa também construir. Aí fazem a comparação em valor, né? E preço e valor. E eu sempre bati na tecla, não é isso que eu tô entregando, né? Você pode pegar vários módulos de projetos já prontos, modular ali e falar seu projeto. Mas não é isso que a gente entrega. A gente quer entregar a essência do cliente. Então, isso eu acho que eu trouxe lá de trás, sabe? Da minha família, de todas essas vivências que eu tive, que não foram poucas. Essa importância na família, né? Com certeza. Uma coisa que eu acho super interessante em arquitetura é que eles pensam, ela, né, já fez projeto para nós, no funcional, mas, tipo, do nosso jeito. É um funcional do nosso jeito. Porque às vezes a gente nem sabe. Ela coloca umas coisas e você fala assim, mas o que é isso? E quando tem a explicação, você fala, caraca, eu nunca tinha pensado. A assertividade vai muito de fato, entender mais o que o cliente precisa do que o cliente quer. Porque muitas das vezes o cliente não sabe o que ele quer. Exato. Ele não sabe. Então, se você fica falando, você não escuta o que ele quer. Então, assim, dos pequenos insights que ele te dá, você fala, não é isso. E tem outro porém. Em casal, geralmente, um quer uma coisa e o outro totalmente diferente. Verdade. Então, qual é o meu papel? É uma psicóloga, uma terapeuta. Qual que é o papel dela? É ouvir a esposa. A mesma coisa que aconteceu no meu Porque apartamento. uma esposa feliz é um marido feliz. Eu lembro das cores. Você falou, eu não quero cores. Vai Ela ter olhou cor- pra mim assim, ela falou, exatamente, essa foi a frase dela, vai ter cor sim. Eu falei assim, mas eu não gosto de cor, eu também não gosto muito de planta. Ela não E depois vou pôr. ele come. A sala dele era azul. E vou pôr planta. Eu falei, não, planta não, vai ter planta. Tinha plantas. Tinha Tinha planta. plantas. E não morreram. E não morreram. Estão aí até hoje, tá? Viu? E não morreram. Todo mundo que entrava no antigo escritório olhava aquela parede, nossa, mas que parede linda, não? E eu falava, caramba, eu não queria essa parede. Pois é. Não sabia que você não queria parede. Não. Na verdade, metade das coisas que tava ali. Eu rosnava pra ela quando eu via ela falava da parede. Todas as fotos que eram retiradas eram na parede. Era na parede. Ficou a parede instagramada. E eu confessei pra ela depois, falei assim, eu não queria parede, mas a parede é um sucesso. Então assim,
ela tinha uma visão e você falava muito assim, vocês são criativos, Sim. vocês Precisa têm, de cor. precisa de cor, vocês precisam de vida, vocês precisam de flor, de planta. Sim. Eu falo, não, vocês têm que ter cor. E aí ela foi e implementou. Então assim, não era o meu desejo, não era o que eu achava Ele que era rosnou bom. muito pra mim. Rosnei muito. Ficou a obra toda rosnando, só depois ele assumiu. Porque ele é meu amigo, entendeu? Foi maravilhoso, assim, acho que você é desde essa época, né? Você sabe o quão bom ficou. Mas uma pergunta, talvez vai causar um certo ciúmes, Nossa. mas se você fosse escolher hoje, assim, cara, esse edifício que eu fiz foi assim, tem uma história diferente. Algum dos projetos te marcou de alguma forma? Eu acho que não tem um específico. Eu acho que todos os projetos eu faço como se fosse pra mim mesma. De verdade, assim, parece clichê falando, né? Mas eu faço e eu falo pros clientes, eu tô fazendo como se fosse pra mim mesmo. Igual tem um casal de uma família que vai viajar agora e tem uma parte que eu preciso entregar da casa, vai fazer limpeza pós-obra, eles estão apreensivos de ficar, meu, vai tranquilo, a gente tá aqui pra fazer isso, entendeu? Então, eu faço desde o começo até o final como se fosse pra mim mesmo. Então, eu vou acompanhar a limpeza como se eles estivessem lá, porque é uma fase que pra eles faz sentido, né? Pra mim, pro meu cotidiano, às vezes pode ser que não faça nada, mas pra eles faz. Então isso faz sentido pra mim também. Então hoje, assim, não tem projetos que eu tenho mais liberdade de criar, né? E isso facilita muito. Que é esse cliente que eu falei pra você, que tá há 4 anos que eu tô Faz um projeto atrás do outro. atrás do outro, faz Entendi. 4 anos. Só que eu tô na folha de pagamento deles. Literalmente. Literalmente. Mas, assim, ele me dá muita liberdade, né? Hoje a gente faz todos os processos para ele, gerenciamento, acompanhamento de obra e o projeto. Ele não põe a mão, até os pagamentos somos nós que fazemos. O nível de confiança. Executam tudo, nossa. A gente faz tudo para ele. Até os Inclusive, hoje de manhã a gente estava no Procon resolvendo um problema para ele. Eu vi o seu vídeo. Foi para ele, entendeu? Então, assim, é nosso papel ser advogado do cliente? Não é, mas o que a gente precisar fazer, a gente vai fazer. Então, assim, não tem um só. Específico, são usuários. É mais gostoso quando a gente tem liberdade criativa, né? Tem cliente que, às vezes, por não entender, te limita, Te limite, te trava, te né? trava. Exato. Você fala assim, nossa, poderia ter ficado melhor. Só que só vai ver na hora da execução. Aí é dó, né? Que não tem como ficar mudando tanto. Ou tem, dá dor de cabeça depois, né? Sim. Mas pra chegar aí não foi fácil, né? Não. Eu imagino que pra você chegar nesse nível de cliente, nesse nível de permissividade, né, de permissão do cliente, Uma construção, né? foi muito difícil. Como foi esse caminho pra construir o seu nome como arquiteto e o nome do seu escritório? Como que foi essa trajetória pra você? Assim, olha, Rafa, meus passos foram esses foram os caminhos que eu tomei, esses foram os erros que eu cometi, que eu recomendo que não cometam. Como que foi essa estrada? Então, antes de entrar ao escritório, eu tive um outro empreendimento, né? Que também veio do meu pai. Tinha um salão alugado e tinha um rapaz que alugou pra marcenaria. E aí ele falou, não, tava pagando aluguel, meu pai veio e falou, Marília, ó, eu tô tomando a máquina dele como pagamento, e na época eu tava desempregada. Eu nunca consegui trabalhar em corporativo. Nunca consegui, eu tenho vontade, viu? Qualquer dia eu trabalhar pra ver como que é. Fazer um teste só pra... Pra dar um teste pra ver como que é. E eu nunca trabalhei. Meu pai falou, você não quer assumir a marcenaria? O rapaz vai trabalhar pra gente. E aí eu nunca nem tinha visto um parafuso, não sabia nem que medida que é parafuso. Eu falei, vou pegar, Bora lá. como que vai ser, né? Ele falou, o rapaz vai trabalhar pra gente, as máquinas que ele tem vai ficar pra nós como forma de pagamento. O salão é meu, então você pode usar lá. E hoje, inclusive, vai ser meu escritório no lugar onde era a marcenaria. Olha. E aí, comecei a trabalhar com a marcenaria. Então, o meu nome já veio da marcenaria. Por quê? Eu fazia sem cobrar nada, eu fazia os meus projetos. Então, eu não apresentava só o móvel. Eu desenhava a cozinha, colocava decoração e já fazia minha pitadinha ali. Quando os clientes me contratavam, eu falava assim, você quer? Comecei a oferecer, e cobrando bem pouquinho. Você quer que eu faça um projeto de interiores pra você? Posso cobrar, tipo, R$200. Aí o cliente, pode ser, tal. Acabava fechando, então comecei daí. Quando eu decidi que eu já me formei, em novembro, em fevereiro eu abri o escritório. Porque eu abri com o intuito também de montar um showroom para marcenaria. Em 4 meses. Já tava, tipo, antes de me formar, eu já tava pensando na abertura do escritório. Então eu queria abrir um showroom, a ideia era um showroom com o escritório ali, né? Meu pai tem Cresce de corretor, então ele ia trabalhar.
Meu pai fez tudo. Empresário, agricultor. Eu acho que o próximo tem que ser o pai dela. Tem muito. Misto, queremos você aqui. Vai amar. E aí eu comecei com isso daí. Então, no começo, foi muito difícil, né? Porque facilitou a marcenaria, mas a gente tem que entender que a gente tá no degrau 1, né? O degrau Primeiro passo. o primeiro passo, Ali são as primeiras lições de empreendedorismo, né? com certeza. Então, fiquei um tempo ainda com a marcenaria e com o escritório, até que eu tomei a decisão de que eu iria só ficar com o escritório mesmo, né? Porque o escritório dependia de mim. E a marcenaria, eu dependeria de um prestador de serviço, um terceiro, e onde você perde o controle. Normalmente é uma dor que acontece, né? Porque você pega alguns arquitetos, às vezes ele não tem esse domínio igual você teve na marcenaria. E para o cliente final, quando ele vai procurar os mínimos detalhes, é aquele móvel que faltou aquele ajuste, aquele pente fino que faltou dar uma ajustada. Não só não só na execução. A marcenaria me trouxe um embasamento enorme para os meus executivos. E hoje as pessoas elogiam muito os executivos de marcenaria, porque é muito bem detalhado. Eu coloco tudo que tem direito ali. Porque você estava Isso. do outro lado também, Porque né? eu sei, Você sabe o que é necessário. não só na marcenaria. Então, eu sei como funciona o negócio. Eu sei a estrutura que precisa para sustentar aquilo. Então, assim, a pessoa fala para mim, não dá para fazer? Eu falo, dá sim, vamos fazer desse jeito. Teve um marceneiro que fez um projeto, que trabalhou no projeto com ela. Teve um móvel que ele falou assim: eles vêm fazer uma medição fina, né? Ele falou a seguinte frase, ela comentaria, eu tava lembrando. Dificilmente ela erra a medida. É. Ela, Marília. Então ele falou dificilmente, porque ele foi lá tirar a medida fina, né? Porque tem acabamento, tem uma massa, alguma coisinha que passa aqui e ali. Você reduz um pouco o espaço. Uhum. E ele falou, dificilmente ela erra a medida. E na pinta. E às vezes a operação, né, dependendo de como for, ele tem aquela leitura. Não, o arquiteto, ele sabe fazer lá no programa, no computador, Não sabe etc. vida Ele não entende a vida real, às vezes, de como é que funciona aqui no prático. Tem muito isso. Tem muito isso. No começo é pior com a parte civil, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar nosso espaço. E tenho bons relacionamentos também com os prestadores, porque realmente a gente entende a parte de papel, né? Uhum. Nem todo mundo é ali na execução. Mas a gente tem que valorizar também esse pessoal, porque tem muita pessoa arrogante também, né? Sim. Muito profissional arrogante. Todo lugar. Não, que você não entende. E, os caras estão trabalhando ali há muito tempo, então eles entendem muito mais que a gente, né? Esse é um diferencial também. Você tem que aprender a escutar quem tá trabalhando com você, né? Nunca cheguei na arrogância pra conversar com ninguém, trato todo mundo de igual pra igual, porque nós somos iguais mesmo, né? E eu tô ali pra aprender. Então, desde o começo, a escutativa é escutar eles, entender também o que eles estão falando, porque às vezes o meu caminho é um caminho diferente, mas é um caminho maior do que o dele, Uhum. né? O dele vai otimizar o nosso tempo. Então, assim, eu gosto de saber como a outra pessoa pensa. Tem até um prestador de serviço que trabalha comigo, o Davi, ele faz tudo. E às vezes eu falo, Davi, como você faz isso aqui? Aí ele fala, Marília, eu falei, nossa, eu gosto de trocar ideia com ele, porque eu aprendo com ele também, sabe? Deve ter muita experiência com Muito, ele. ele faz tudo. Sem contar que você tem tudo dentro de casa também. Você tem a marcenaria, você tem a construção, você tem a engenharia, tem tudo dentro de casa. Muito mais fácil, né? Só perguntar. Qual foi o projeto mais difícil que você fez? Assim, cara, esse foi... Não precisa citar nome de donos e tal, mas, cara, esse projeto foi extremamente desafiador e este foi o motivo. Eu acho que foi uma casa, em nível de convexibilidade mesmo, de metragem. Foi uma casa de 800 metros quadrados que nós fizemos. Construído. Ai, mato. E eu acompanhei, fiz o projeto arquitetônico, fiz o projeto de interiores, então eu fiquei nessa casa 3 anos. Então você cria um relacionamento com o cliente grande, né? É um relacionamento aí, é um casamento. 3 anos. Então, assim, tem conflitos, tem troca de ideia, tem horas. E nesse projeto, pra mim, foi importante, foi também aprender a me posicionar também com algumas coisas, assim. Tem coisas que não vai fazer e pronto, acabou. Porque eu sei que vai dar problema lá na frente e você vai acabar sendo. E como que é isso? Cara, que interessante, né? Conduz, né? Ela fala um não para o cliente. Como é que você chegou nisso? Assim? Como que você aprendeu a falar esse não para o cliente? O não liberta, né? Ele liberta. Ele liberta você. Então, assim, às vezes você tem que ter você tem que saber também o não, o jeito que você fala o não. Claro. Mas
O cliente tá ali te contratando pra saber a sua opinião, ele não tá te contratando pra você concordar com ele. É igual advogado, né? Então, assim, você tem que direcionar. Então, assim, você vai Porque tomar... precisa, né? Exato. Você vai tomar essa decisão vai te levar, meu pai falando, essa decisão vai te levar em tal caminho. Você quer tomar? E também os nossos processos nos ajudaram muito, né? Os erros que a gente teve em não se posicionar, né? E ter, às vezes, o cliente ter cobrado, meu, por que você não me avisou? Sim. Né? Sim. Então, assim, hoje a gente tem tudo, tudo documentado. Alteração, vai pro cliente. Não é uma forma de impor alguma coisa pro cliente, mas para avisar ele e ser informado. Ó, vai ter uma alteração, já tá em fase de executivo, talvez vai ter um custo para você disso daqui. Sim. Entendeu? Até a execução. Por quê? Gera custo pra pessoa que tá trabalhando lá. Uhum. Com certeza. Então, eu acho que é válido você colocar. Eu não sei qual o caminho certinho que chegou pra o não. Porque é muito Foi um complexo. processo, né? Aqui a gente costuma falar assim, né? Não evite o confronto, mas evite o conflito. Acho que gerar conflito é horrível com o cliente. Ainda mais Mas o confronto, ele às vezes é necessário, né? Falar pro cliente assim, cara. E a gente passa muito por isso aqui também, né? Às vezes a gente tem que falar pro cliente: esse não é o caminho. O caminho é esse aqui. Hoje mesmo a gente tava falando com um cliente que falou: olha, eu não iria por esse caminho. E o cara muito certo do que ele queria fazer. Eu falei: eu não concordo. Eu acho que nós devíamos por esse caminho. Por quê? Por conta disso. Óbvio, traz todo um embasamento. Contexto. Porque se falar só não. exatamente. Aí Ele o vai ca- falar não por quê? Né? Às vezes tem clientes, é entender também, tem clientes que vai te trazer números, velho. Se for por esse caminho, é tantos mil. Se for por esse, aí ele já desiste. Não quero esses tantos mil. Exato. Tem cliente que não se importa com isso. Ó, as consequências vão ser essas, vamos por esse caminho. Então, acho que o meu papel é direcionar o cliente, entendeu? Não induzir ele, né? Talvez diz sim. Então, eles têm que induzir ele. Eu acho que tem que conduzir, né? É, Cara, é por aqui, ó. Vem comigo. mas Porque- nem sempre é assim. Então, assim, a maioria nos dá essa liberdade. Agora, quando não dá, paciência. Você acha que, assim como medicina, por exemplo, a nossa profissão aqui, isso acontece muito, medicina agora, eu escuto muita reclamação de profissionais da saúde falando sobre isso. As pessoas estão muito informadas. Então sempre tem o cara que se acha médico, sempre tem o cara que se acha O customer especialista. success, que se acha marqueteiro. Isso acontece na arquitetura? Meu Deus, demais. Os mãos à obra aí, chat GBT. Irmãos à obra. A pessoa vem, isso não vai existir, não tem como. O sistema construtivo não é o mesmo, o seu espaço não é o mesmo. Tem gente que vem manda casa pra mim, fala, eu queria isso. Eu falo, compra mais 2 terrenos. E daí fazer, não tem milagre, eu ainda não faço, entendeu? Então, se for pra diminuir uma coisa pra caber isso aqui, pra caber tudo, não vai ficar legal. Mas eles entram no nível de te questionar mesmo nas partes técnicas. Tem alguns que sim. Mas acho que hoje a gente tem um posicionamento firme pra poder responder todos os questionamentos. Você entrou num ponto que eu queria abordar. Você citou ChatGPT. Como está a sua interação com a inteligência artificial? O quanto ela ajuda e o quanto ela te atrapalha? Hoje ela facilita bastante o meu dia, né? Toda a parte de agendamento, roteiros que a gente precisa durante a semana, criação de documentos me ajuda bastante. Inclusive, a gente paga uma plataforma que tem 7 inteligências artificiais que nos ajuda aí com o desenvolvimento. E pago mais uma plataforma que nos ajuda com os renders. Porque antes os renders tem que mudar por programa. Então, lá, às vezes, para uma primeira apresentação e você quer mostrar um nível mais realista para o cliente, eu consigo gerar isso em 30 segundos uma imagem. Então, me ajuda bastante. Não oculta. Caramba. Não oculta. Porque demorava muito pra fazer a renderização, né? Demora ainda, né? Demora. Porque a gente faz a renderização real como ela é. Mas às vezes, numa primeira apresentação, para você ter um nível mais real de realismo ali para o cliente conseguir visualizar, você faz uma ali básica, né? Depois você configura iluminação, você configura outros materiais. Mas ajuda demais. E a entrega é assim, você fica Indignado. você fala, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas eu acho que não tira a pessoa ali, a operação humana de trás. Você tem que fazer com cautela. Já existe IA que faz projeto? Não conheço. Não conheço. Será? Eu não duvido de mais nada. É. Mas não conheço.
Era até uma pergunta que eu ia fazer. Se já algum cliente já chegou com algum projeto que ele já fez, assim, ó, é isso aqui mais ou menos que eu quero. Não, tem muito que chega. Paulo, eu leio, olho aquilo lá e falo, tá bom. Escuto o que ele me fala, mas descarto. Jamais uso. Falo, porque tá me contratando pra quê? E a gente vem com as medidas. As meninas sabem já. É meu fim é vir cliente que planta com a medida. Quer um corte de fato? Mas tem. Mas tem sites que fazem isso já, que vende uma planta pronta. Pelo amor de Deus. Não precisa, né? Não, mas tem, não tem? Tem. Ridículo. Uns preços lá. Mas aí é o que o cliente quer. Ele quer uma planta de catálogo, ele quer um projeto da Digida. Eu imagino isso. Sim. Entendeu? Então, às vezes, ele não entendeu ainda que os 20 anos que ele trabalhou, ele vai investir numa coisa que não é funcional para ele, não é pro terreno dele, não é pro perfil de terreno dele, iluminação, ventilação, ele não entendeu nada disso, né? Então, eu falo, não é só pro alto padrão. O padrão baixo ainda tenta entender a função do arquiteto. Hoje tá mais acessível, né? Mas antigamente acho que era muito caro para contratar, então muita gente não contratava. Mas hoje a gente tem profissionais com preço super acessível para você conseguir realmente fazer um projeto funcional para você. São pessoas que geralmente trabalharam 20, 30 anos, vai construir uma casa na vida e ainda fica lá só ampliando o cômodo depois. Não tem uma estrutura. E consegue pensar no médio e longo prazo também, né? Porque hoje ele tem uma certa idade, quando ele... Manual. O projeto é manual. Caramba. Às vezes eu fico imaginando, né? Uma pessoa com um terreno de 150 metros, ele fala, eu não vou contratar uma arquiteta. E acho que é o maior desafio da vida dele, porque ele não faz ideia do que ele tá fazendo. Ele pega um terreno pequeno, né, que não é um problema, e ele não sabe o que fazer, e ele vai nas medições, vai fazer um quarto de tanto por tanto, um banheirinho assim, um banheirinho tal, vai caber uma suíte, põe uma suíte. Às vezes é ferramenta que ele tem também, né? A gente não pode descartar isso, né? Falta de informação. Mas muita gente é por custo mesmo. E às vezes ele acaba até deixando de otimizar o que ele tem. Às vezes, se ele tem aquele espaço, com a arquitetura, ele vai conseguir otimizar muito mais. Não só isso. Ele consegue fazer um investimento para otimizar os recursos dele. Mas ele prefere construir, quebrar depois, do que contratar um projeto. É verdade. E o lance de ficar avançando o cômodo é uma realidade, né? Se eu construo 2, depois eu coloco mais um, aí eu tenho que quebrar o 8. É a realidade dos meus pais. E aumentando. Forte que meu pai era visionário. Ele já tinha uma ideia, ele só foi construindo aos poucos, né? Não foi assim. Se você pudesse, no seu trabalho de arquiteta, se você pudesse pensar o grande diferencial de vocês, qual que é? A escutativa. Eu acho que a escutativa é o que fez grande diferencial, assim. Eu já tive, lógico, a fase que eu queria falar, mas eu vejo que não fazia muito sentido, né? A gente foi entendendo a necessidade mesmo. E a verdade, né? Se trabalhar com honestidade, com o cliente, eu acho que os retornos que vêm para nós, todos os clientes que vêm, voltam, né? Acho que a verdade, a honestidade, a transparência do que eu sei fazer, eu vou falar que eu sei fazer, o que eu não sei fazer também, pode ficar tranquilo que eu vou falar para você também que eu não sei fazer. Ó, a primeira vez que eu tô fazendo isso, e a gente vai junto. Isso é um destaque pra gente, né? Inclusive um cliente, eu falei, olha, vou fazer isso, mas tô insegura porque eu confio em você. Até agora você fez tudo o que a gente precisava fazer, então pode ir. Acho que a escuta, ouvir pra você captar, realmente acho que é um diferencial nosso. Esse é o que faz a... E a maternidade também trouxe isso, né? Pro escritório. Porque a gente muda as nossas necessidades, né? Depois eu fui mãe do Gá com 16, depois eu fui mãe da Maia com 30. Então, a maturidade, 29. A maturidade que eu tive de maternidade até chegar ali, você consegue ver suas prioridades, né? Então, tem cliente que ele vai querer para ontem, mas não é para ontem o projeto dele. Ele pode esperar. Então, eu não tinha antes essa maturidade. Hoje eu consigo falar, o seu é realmente uma necessidade, eu vou priorizar o seu eu consigo um prazo, estender um prazo e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, hoje eu consigo impor isso, mas foi a maternidade que me travou ali. Eu acho que se eu não tivesse tido minhas filhas, eu acho que eu ia ser aquela pessoa desdalada, sabe? Nem estaria aqui mais. Porque acho que foi uma coisa que me barrou, realmente me limitou. Falou, ó, dá uma segurada? Vamos segurar aqui, que vai ter outros planos pra você. Você acha que a maternidade te
te fixou num lugar? Eu acho que me deu uma visão diferente. A maternidade mais madura me deu uma visão diferente. Porque primeiro você era muito jovem, né? Mãe, Uhum. é tudo aquilo, né? Eu falo assim, quando a gente faz as coisas na fase errada, tem um peso isso daí. Hoje eu entendo muito isso. Mas eu acho que trouxe uma estabilidade emocional pra mim, sabe? De, aqui você vai ter que se estruturar, você vai ter que pensar melhor se você dar os passos, porque é outra realidade que você vive agora, né? E meio que as duas foi muito perto ali uma da outra. Tem gente que brinca assim, nossa, você não tinha ganhado o neném ainda. É verdade, né? Se eu tava É verdade. de novo. Então eu não tirei licença maternidade nenhuma das duas. Nossa. Fiquei, tipo, 5 dias, né, eu já tava trabalhando. Literalmente. Literalmente, tava na obra. Foi visitar um prédio comigo com um bebê conforto. Fui várias vezes. Não lembrava. Bebê conforto. Verdade. Chegou, assim, toda rápida, do jeito dela, né? Chegou, esse prédio, vamos lá. E o bebê, eu falei, meu Deus. Foi. As Foi, coisas me assim. acompanharam muito. A mãe é bebê de pandemia, né? Então não foi tanto assim. Mas a menina, coitada, ia em todas as obras, ela ia comigo. Eu entreguei bastante obra naquela fase. Entrega ainda, né? Muita obra. Não para, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Você acha que a maternidade te ajudou, então, nessa questão dessa maturidade pessoal? Mas você acha que ela tem interferência em como você faz o seu projeto? Ah, sim. Acho que uma maternidade fica sensível, né? Você fica muito acessível ali para as coisas. Então, hoje, assim, você se compadece com o outro, se entende mais na pele que a outra pessoa passa, você fica mais flexível. Às vezes eu acho que era um pouco intransigente com algumas coisas, sabe? E eu era muito controladora. Tipo assim, eu não tolerava atrasos. Eu era inflexível. Então, acho que a maternidade veio para me dar esse novo olhar. Sim, tem como fazer sim, é só a pessoa se organizar. E hoje eu falo assim, hoje eu trabalho no horário que as crianças estão na escola. Ou depois que elas dormem. Depois, quando elas estão em casa, não. Não. A minha prioridade são as minhas filhas. Hoje. Antes eu não tinha essa maturidade. Claro, tem vezes que eu preciso responder um WhatsApp, falo, filho, espera um pouquinho. Mas assim, passa tão rápido, né? Passa muito rápido. E hoje, assim, o tempo que elas têm comigo é só comigo. Porque tem eu ali que dá atenção pra elas. Então, assim, é uma rotina meio que insana, né? Mas acho que vale a pena, né? Eu sou um homem antes dos filhos e sou outro homem depois dos filhos. Acho que traz, assim, dificuldades, aprendizados e dá um crescimento. Porque você fala assim, cara, agora eu não sou dono de mim apenas, né? Eu tenho outros aqui pra cuidar. Não é só mais eu e minha esposa guerreando juntos por uma conquista. Eu acho que agora a gente tem um objetivo maior, né? Muito mais. Que é conduzir esses caras Preciso fazer virar gente agora. e sem deixar de lado a mãe heroína, né? Com certeza. Qual que é a sua opinião, saindo um pouco da esfera familiar, indo mais para a esfera da profissão da arquitetura? Quais são os desafios que você enxerga adiante? Falando de tecnologia, na arquitetura. Acho que hoje todo mundo está vivendo um momento de ruptura. Acho que todas as profissões, todas as áreas, com o advento da inteligência artificial, é inevitável não falar dela, né? Olhando lá para daqui 5 anos, assim, como que você enxerga o mercado de arquitetura? Como você acha que vai ser esse impacto tecnológico na arquitetura e como você já está se preparando para isso? Eu não acho que o impacto com a inteligência artificial ou com a tecnologia vai ser tão severo do que com a prestação de serviço, né, que está muito escassa. Então, assim, hoje muitas pessoas, muitas empresas estão optando, já chegou aqui no Brasil, muitas empresas já estão, tem inclusive a Steel Corp, que é uma empresa que é do Roberto Justus, não sei se vocês acompanham ele, que eu acho ele, tipo, sensacional também. Ele desenvolveu uma empresa e uma academia para treinar as pessoas para fazer construção em steel frame, né, que é aquela construção americana, Sim. que é uma construção limpa, que gera, acho que, se eu não me engano, 70% menos água do impacto ambiental. Só que ainda o custo é equivalente à construção civil. Então, assim, ainda é muito caro, né? Só que é uma mão de obra muito mais rápida, muito mais limpa e muito mais eficiente do que a mão de obra que a gente tem hoje.
Então, assim, talvez a inteligência artificial pode ser que tem muitos hoje, inclusive Uhum. tem muitos trabalhando e ensinando como trabalhar com a inteligência artificial, mas eu acho que não substitui o profissional por trás. Porque, como eu falo, é um artesanato, né? Você quer desenhar a planta, é muito exclusivo a planta. Acho que você não consegue, acho que a inteligência artificial não vai conseguir captar a essência, né, o sentimento ali das pessoas. Mas eu acho que o principal desafio que a gente tem é com relação à mão de obra. Eu acho que essa é pra todo mundo, né? Uhum. Acho que pra arquitetura não tá diferente do que é pra nós aqui. Diversas vagas abertas, não acho Eu profissional. tenho a vaga pro meu pintor tá pra maio do ano que vem, pra conseguir agendar uma pintura com ele. Pra pedreiro, então. Os pedreiros que pedre- trabalham comigo, Tem agenda de ano. não, você lembra de Jeová, né? Eu lembro. Tá pra 4, 5 anos. O cara vai ver a obra e ele fala assim, não sei quando eu consigo pegar. Uhum. Rapaz. Eu não sei se consigo pegar. Porque, cara, é tanta obra que tá na fila que ele... E Marília, você falou aqui sobre o projeto do Justus e tal, etc, vindo pro Brasil, mas as inspirações. Hoje eu passo por algumas obras que eu vejo, eu falei, essa daqui é da Marília. Essa daqui tem um dedo dela. Tem alguns detalhes que eu consigo observar e tal, etc. As inspirações, de onde vem? Como é que é o processo criativo da Marília? Vou me deparar com um projeto. Boa. E aí, como é que funciona o processo criativo? Depois, você falou sobre a questão da escutativa, escuta o cliente, mas querendo ou não, tem ali um processo criativo na hora do vamos ver mesmo. Como é que funciona isso? É louco, né? Exige umas viajadas que a gente dá. Mas assim, eu gosto muito de usar materiais naturais, né? Eu tô adaptando, tô trazendo algumas partes de steel frame já para as minhas obras, porque o steel frame é bom porque ele facilita a gente criar grandes vãos, elementos arquitetônicos, sem o peso do concreto armado. É mais leve. Ele é muito mais leve. Então hoje vou comparar com o gesso, tá? É uma estrutura, um montante tipo de gesso que você veda com uma placa que a gente chama de aquaplanel, que é uma placa resistente à água. Que facilita muito a gente criar vãos, esculturas na frente da casa. A gente fez uma casa no Gaivotas, inclusive tem o super pórtico, assim, amarrando com 6 metros de balanço só, segurando em nada. Então, quem vê, fala assim, mas o que é isso antes? Uma laje de balança é um absurdo. Então, assim, tem facilitado. As estruturas metálicas também facilitam muito o nosso serviço, né, o nosso trabalho. Então, assim, as inspirações vêm muito, tipo, de feiras que a gente vai, viagens, né, que a gente faz. Hoje, o mercado da arquitetura promove alguns eventos pra gente também se inspirar, lançamentos de piso, revestimento. Mas eu acho que, pra grande maioria dos arquitetos, eu acho que é o dia a dia, sabe? Aquela desconexão com o aqui, o agora, e tá meio ao campo, a natureza. Eu acho que Deus já criou o que é máximo de arquitetura. Uhum. Então, a gente tá sensível mesmo às coisas que a gente vai captando. Tem o tal do isolamento criativo, que é terrível também, viu? Já fiquei 3 meses travada com o processo criativo, porque muita gente pensa, sentou lá, criou, e não é. Não é assim. Às vezes você tá com um problema na sua cabeça que você não consegue desenvolver, né? E eu não apresento um negócio se eu não tiver de acordo com aquilo 100%. Se eu tiver um negocinho que eu não tô satisfeita, eu não consigo apresentar aquilo pro meu cliente, porque não vai traduzir o que eu quero. E é incrível, quando eu apresento um negócio que eu não tô Você tá satisfeita, insegura. o cliente não gosta, sabe? Então, assim, às vezes eu prefiro falar a verdade. Falar, olha, não tá legal ainda. Espera mais um pouco. Dá uma semana pra mim que eu vou ajeitar isso daqui e depois entregar com excelência. Antigamente eu ouvia falar muito sobre influência, né? A arquitetura da Itália e hoje já não, né? Se a gente for olhar, acho que o brasileiro ele criou a sua própria arquitetura com o feeling dele, o jeito, e aí começou a se destacar, né? Em termos do design, etc. E não ter mais essa referência do que era vinha de fora, né? Antigamente eu via muito falar disso, Mais né? tropical, assim. Eu acho que tem muito um estilo. É. Não tem. Não, acho que não. Eu acho que foram pegando elementos, sim, de fora. Vários lugares. Vários. E hoje tem, assim, que hoje a gente vê muitas, essas caixas, né? Que eu citei antes. Mas, assim, tem arquitetos que têm estilos próprios, né? De projetar.
Eu, se for pra projetar, eu prefiro mais o contemporâneo. Porém, a gente vai sempre projetar o estilo que o cliente gosta, né? E aí você vai do clássico, do industrial, do É porque contemporâneo. hoje, eu gosto mais de caixa, das casas caixa, né? Eu acho muito mais funcional, muito mais simples. E eu acho muito mais bonito visualmente. Mas eu sou um cara muito pragmático, muito técnico, gosto do preto, gosto do cinza, gosto do A sua branco. casa foi uma das mais bonitas que eu fiz, sabe? Tá vendo? Você vê a laje em balanço, você é maravilhoso. Fizeram, né? Mas Fizeram, né? Ficaram, nossa. Os engenheiros ficaram loucos, mas fizeram. Ficou bom? espetacular. Ficou espetacular. Mas eu acho que a gente pega um pouquinho de cada coisa. Sim. E só que é perceptível quando você faz um projeto. Você acha? É interessante isso. Eu brinco com a Valéria, sei lá, os bogodó da Marília. Porque ela tinha uns elementos vazados lá. Era bogodó, né? É os cobogó. Cobogó. Eu falo de bogodó. Tô sabendo maravilhosamente bem, né? Esse tipo de elemento você busca onde? São em feiras que você encontra essas coisas? Geralmente as feiras, elas ditam algumas tendências, né? Hum. Hoje aqui no Brasil, eu acho que tá muito repetitivo, né? Mas as principais influências de lançamento no Brasil vêm de Milão, da Itália. Você já foi? Fui em 2000 Como foi? não, 3 anos atrás. Foi muito bom. Pra mim, foi tipo um divisor de águas, tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que eu precisava dessa pausa pra eu falar assim, eu posso. E aquele senso de merecimento e pertencimento que às vezes a gente se perde, né? Nisso. A maternidade tirou um pouco disso numa fase, mas depois voltei com tudo. Foi, assim, maravilhoso. Lá, assim, existem 2 feiras que acontecem simultaneamente. Aqui no Brasil, pra você ter uma noção, é um pavilhão. Lá são 18 pavilhões do mesmo tamanho. E são 3 dias, acho que são 10 dias de feira. Eu fiz em 3 dias os 18 pavilhões. Andava, assim, 20 quilômetros por dia. Pra conseguir Absorver o engolir máximo. tudo que eu podia. E lá o diferencial é que as lojas em si, vamos falar, Prada, Gucci, as lojas de moda mesmo, influenciam muito na arquitetura. Então, assim, as pessoas traduzem isso na essência delas. Você vê que tudo é diferente. Imagina São Paulo sendo o jeito que as pessoas vivem em São Paulo, sendo tudo. Então, assim, ninguém fica reparando ninguém olha pra ninguém, e o negócio acontece de uma forma diferente mesmo. A cabeça, seu criativo ali, e a forma que eles vivem também é uma forma de você parar pra pensar. Porque eles abrem 9 horas, café, tá? 9 horas, naquele ritmo. Geralmente são empreendimentos familiares Sim. que te atendem ali, que é um pai, irmã, filho. E naquela calma, naquela tranquilidade. Muito lugar fecha na hora do almoço, depois volta. Então, assim, é a vida tranquila deles. Pra trabalhar é só pra se manter mesmo. E você trouxe muito isso pra mim, sabe? Porque a gente vive numa loucura frenética O brasileiro é muito acelerado mesmo, né? paulista. 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 Eu percebi isso em Gramado. Em Gramado, a cultura é assim, É mais calma. bem mais São bem tranquilo. europeus lá. Isso. Ali no Rio Grande do Sul tem muito aquela questão da cultura alemã, etc. Então, é mais ou menos essa tranquilidade, né? De fechar na hora pro almoço. Aqui tem bastante disso. E eu acho que Paulista. a gente que vive nesse ritmo, a gente leva as pessoas pra esse ritmo. Eu não sei viver em outro ritmo. É um negócio. Experimentou? Nunca experimentei. A hora que você fizer um experimento, você A minha mãe já falou isso, falou assim, você não consegue porque você nunca quis. Eu falo, de certa forma. Porque, cara, eu vivo a 200 por hora todos os dias. Eu acordo 5 horas da manhã, eu vou dormir 11, meia-noite, 1 hora. E aí eu falo pra Valéria, nossa, chegou o fim de semana. Cara, eu já tô pensando na agenda de segunda-feira. A Valéria já tá domingo à tarde, assim, minha agenda é segunda-feira, só que tem 2 reuniões, tem que ver uma viagem. Mas é porque eu acho que a mãe precisa se organizar, tá numa casa também, na estrutura, né? Domingo, geralmente, eu paro pra fazer a agenda da semana também. Então, eu também paro, sempre faço minha agenda da semana. Mas, cara, a gente tá fazendo agenda no fim de semana. Mas acho que não dá um certo controle, uma certa programação Tá, do que você vai fazer. mas é porque a gente vive a 200 por hora. Pode ser, você não podia acordar um pouquinho mais cedo na segunda, né? Falar como Aí eu acordo 4 da manhã. é. Aí eu não durmo. Se você fosse escolher assim, que legado você está tentando deixar com os seus projetos? Você teria? Rafa, meu legado é esse. É isso que eu gostaria de deixar.
eu quero que os meus filhos olhem para os meus projetos e enxerguem o que eu quis deixar para eles. Tem algum legado que você busca deixar? Nunca pensei sobre isso, acredita? Eu acho que casa de verdade. Vou usar o clichê. Casa de verdade. Casa de verdade. A casa pro usuário que usa mesmo. Não é só estética, ela tem que ser funcional. Tem que ser também estética, né? A gente não abre mão. Sim. Mas ela tem que ser funcional e ela tem que servir pra quem tá morando ali. Às vezes não vai fazer sentido nenhum pra mim, mas tem que fazer pro meu cliente. E é isso que importa. Então, nunca pensei sobre o legado que eu quero deixar para as outras pessoas. Acho que eu não faço, tipo, pros outros, sabe? Eu faço pros clientes mesmo. E acho que isso tem fluído um resultado interessante. Esse é um legado, Pode ser. né? Os meus clientes viveram uma casa de verdade. Na casa que eles realmente precisam viver Sim. e que eles Sim. gostariam de viver. Com as necessidades deles atendidas. É isso aí. Eu tenho mais uma pergunta pra você. Se você fosse dar uma dica pra quem tá começando na carreira de arquiteto, qual seria ela? Vamos pegar ali uma jovem, mais ou menos na sua descrição. Quais seriam os erros que ela deveria evitar e quais são os acertos que ela deveria insistir em ter? Eu acho que primeiro começar, né? Mas eu acho que as pessoas esperam muito momento Ah. para começar. Agora vai, ano que vem, é verdade. A decisão perfeita, a idade perfeita, o momento perfeito, o computador perfeito, o lugar perfeito. Eu acho que não é assim. Eu acho que hoje a geração quer muito começar do degrau 3 em diante, não quer passar pelos degrau 1, 2, que não é fácil. Você leva não, você... E tem muita coisa que você só vai aprender fazendo e vivendo, né? Eu acho que hoje, é um erro da faculdade, eu acho isso mesmo, sabe? É não ensinar a burocracia que é de processo para chegar até um projeto, né? Então, hoje a gente tem normas para seguir. Quando você vai fazer num condomínio, quando você vai fazer numa casa de rua, exige uma legislação que rege a cidade. Então, existe a ventilação, existe a iluminação, existe tudo isso, mas existe as leis que regem a cidade. Então, você tem que respeitar isso. Então, acho que estudar, né, sobre as leis, as legislações, seja na cidade que a pessoa quer atuar, buscar conhecimento em software. Hoje o YouTube tem muitos vídeos que você pode aprender. Eu acho que falta interesse da geração também Em estudo. em estudar. Acho que tudo muito fácil, né? Então, estudar sobre isso, saber ouvir, né, ter o momento certo para falar, porque eu acho que existe, assim, eu tô sofrendo pra caramba com contratação, porque, assim, eles acham que eles já sabem tudo. É muito complicado. Então, assim, às vezes não quer escutar o que você quer falar. Eles Informação querem, rápida, eles querem né? escutar. Uhum. Então, é muito completo. E eles acham também, eles já entenderam tudo, já estão aqui no high topo, sabe? Acho que a gente um pouco mais de humildade, de reconhecer, ó, a gente precisa aprender. Mas eu acho que estudar, sabe? Não desistir, não ter hora certa, porque existia um processo, né, pra gente chegar na estrutura que a gente tem hoje, né? A Amanda me ajudou muito com isso. Amanda. Sinto falta dela todo dia. A gente trabalhou muito tempo porque ela era minha cabeça fora de mim. Então, assim, ela funcionava já, resolvia tudo pra mim. Então, eu tive que aprender também viver sem a Amanda. Porque E a Amanda é dessa geração, né? Uma geração mais jovem, né? a Amanda tem minha idade, Rafael. Sério? Não sabia. Nós temos a mesma idade, tá? Amanda é a Minimar. É igualzinha. Igualzinha. A mesma pegada. A Amanda, só que, assim, eram vidas totalmente diferentes até hoje. Tipo, hoje ela mora em Portugal. Ela veio pra cá. que legal. Inclusive, ela mandou um áudio hoje que ela mudou de emprego. E ela mandou, eu vou trabalhar com atendimento ao cliente. Eu falei, nossa! Porque ela, a primeira coisa que ela entrou pra mim falou assim: eu faço qualquer coisa, mas não me bota pra falar com gente. Ela odiava. Ah, o E aí- GFS, ó. Eu machuquei a perna. Lembra que eu machuquei o joelho lá quando tava fazendo a obra? E eu fiquei 4 meses sem conseguir andar direito. Nossa, e ela, mas se ela não gostar de falar com o cliente, não ninguém, parecia. Ninguém percebeu isso. Fritada, Né? chegava na obra dando ordem. Eu falei, Minimar. Eu chamava ela de Minimar, mas Aquela- não chamava grandona. Alta, né? Não tinha... Ela é grandona. E hoje ela vai trabalhar para uma empresa, acho que polonesa ou norueguesa, não lembro, fazendo, assim, as coisas que ela desenvolvia no escritório. Então, assim, a gente cresceu muito, desenvolveu muitos processos que nos facilitaram. Então, assim, estudar os processos que são, né? Definir documentos que estabeleçam limites desde o começo.
Porque para depois você estabelecer isso, fica mais difícil. Não é impor a sua opinião só. É você entender como que vai funcionar. Às vezes um brief que serve para mim não vai servir para outra pessoa, né? Mas eu faria isso. Inclusive, eu vou lançar uma mentoria para arquitetos. Não creio. Olha. Conta isso. Vou montar uma... Exclusivo. Só uma pessoa, que ela só divulguei para uma pessoa bonita. Mas a estrutura está pronta dessa mentoria, porque eu quero ensinar também os arquitetos a entender esse passo a passo, né? Se eu puder direcionar em alguma coisa, principalmente quando pega o projeto e vai para o desenvolvimento de obra, né? Para execução de obra, qual que é esse processo que a gente faz? O atendimento, a escutativa, eu falo muito da escutativa, mas realmente faz total sentido quando você começa a entender, ter esse funil, né? Esse filtro para entender o que o cliente precisa. Então, a gente, em breve, vai lançar essa mentoria. Tanto, eu quero primeiro começar com a presencial, para entender as demandas das mentoradas e do mentorado em si, e depois a gente vai fazer online também. Você acha que é muito por conta desses jovens que têm essa dificuldade de aprender que você vai soltar essa mentoria? Ou é para profissionais que já têm uma certa carreira e que tem alguns pontos que possam ser melhorados? Essa que eu desenvolvi é para profissionais que... Sabe o óbvio precisa ser dito? Eu sei. Tem coisas que pra mim, jamais, eu falava assim, não faz sentido eu falar isso pra pessoa. Mas a pessoa fala, eu não sabia disso. Então, assim, muitos profissionais perto de mim, eu gosto de trocar informação com os arquitetos. Eu não guardo nada pra mim. Acho que as coisas a gente tem que trocar informação pra crescer. Então, eu falo assim, como você faz tal coisa? A pessoa fala, nossa, eu faço desse jeito. Às vezes a pessoa nunca pensou em fazer do jeito que eu fiz e eu nunca pensei em fazer do jeito dela. Então, assim, eu acho que traz umas abordagens diferentes, né? Então, assim, a mentoria que eu desenvolvi hoje é para arquitetos que já estão trabalhando e sentem dificuldade, às vezes, uma insegurança em se posicionar, uma insegurança em começar, né? Eu acho que muito espera muito o momento certo. É o erro de hoje, né? Exato. Tudo perfeito para eu poder dar o E primeiro não vai passo. acontecer isso, né? O primeiro passo tem que ser dado. Tem que dar. É o tal de bota o pé que Deus coloca no chão? Exatamente. Corre que dá certo. Mas você é uma empreendedora e você não tem só um negócio. Não. Você tem outros empreendimentos. Tá nascendo aí, né? Me conta um pouco desse novo empreendimento. Tá nascendo a Major, né? Que é uma extensão da MR. Eu sentia muito a necessidade, na hora de finalizar os meus projetos, colocar peças de decoração que realmente representassem quem é a Marília, né? A cor. Então, assim, era muito apático. E às vezes eu tinha que ir em 3 lojas, tipo, para conseguir selecionar peças que eu queria. Porque a gente faz uma ambientação para o cliente, né? Então, era um sonho meu, que infelizmente, financeiramente, eu não tinha condições de começar. Então, assim, sempre ali trabalhando na régua, no limite. E Deus colocou as pessoas certas, assim, no caminho para que tudo casasse e a gente conseguisse desenvolver esse sonho. Numa conversa super informal, nasceu a Majô. Uma pessoa que acreditou no sonho aí, tá tocando junto com a gente. E ela vai inaugurar já, pode falar, não dá? Pode. Dia 17 de dezembro a gente inaugura a Majô. Olha que legal. A gente tá assim, né, esperançoso. Um filho nascendo. Vai ser uma loja de decoração. A gente vai trabalhar com parcerias com cortina, papel de parede, tapete. Também vamos ser representantes de uma loja de móveis. Nossa, Então, assim, Legal. espetacular, né? Puxou o pai dela. trouxe alguma coisa de boa. Com certeza puxou o pai. Que legal, eu fico muito feliz em saber que você tá com essa nova extensão. A mentoria, a MR e agora a Majô. Conciliando, né, com toda... Já posso te chamar de uma empreendedora serial. Nossa, serial? Nunca É. essa. Esse tipo de conhecimento tem que ser propagado. Esse tipo de conversa você tem que ter nas suas mentorias. As pessoas carecem muito de ajuda. Muito por essa questão de hoje é tudo tão fácil que as pessoas já não querem tentar. Será que elas não olham que é fácil? Elas imaginam que é fácil? Sabe, eu até... Pode ser. Que elas não começam, elas não sabem. E outra, eu acho assim, eu até desativei meu Instagram pessoal. Porque eu acho que assim, a pessoa tem muito hábito de olhar para a vida do outro e imaginar que aquilo foi fácil. Sim. Que aquilo veio muito fácil, que pra você é fácil. Eu já escutei muito falar isso pra mim. Pra você é fácil. Pra você é fácil falar. Pra você A é grama fácil do vidinho sempre vai ser mais verde, né? pra você é fácil fazer pra você. E não é assim que as coisas funcionam, né? Imaginar uma rotina que é pra você conseguir chegar num compromisso, né? Hoje, por exemplo, eu faço treino musculação.
coisa que eu abri mão muito tempo da minha vida. Eu treino das 8 às 9. Pra eu conseguir treinar nesse horário das 8 às 9, eu acordo às 5. Pra eu organizar toda a rotina com as crianças e sair pra deixar elas na escola, 10 pras 8, e estar 8 horas na academia. No começo, pra mim, eu não me permitia estar 8 horas, fazer das 8 Você às achava 9. que era inútil o tempo, né? Não, eu falei, 8 horas eu vou estar treinando enquanto as obras já estão tocando. Até eu entender que se eu não estiver bem, nada vai acontecer. Exatamente. Entendeu? Então, hoje, 3 vezes na semana, eu paro tudo que eu tô fazendo, nem levo o celular do escritório. É o meu tempo que eu tenho pra mim. Depois eu vou resolver o resto. Resolvi as questões das crianças de manhã. Tá todo mundo na escola. Estão bem cuidada. Agora eu vou resolver comigo. Quando eu voltar, eu vou trabalhar até o horário de pegar elas na escola. Então é tudo muito bem organizado e cronometrado. Se uma coisa sai fora, acabou tudo. Nada é fácil, né? Não é fácil. Mas para as pessoas, imaginam isso. Entendeu? Ah, nem vou falar o resto. Não, mas as pessoas costumam julgar mesmo. Tá vivendo com a pensão do pai. Tem gente que julga só de olhar mesmo. Não vê todo o esforço da mulher. Mas é assim, não, eu não me importo, assim. Eu tinha muito essa questão de travar o meu Instagram. Eu tinha muito isso, assim. Aí eu, conversando com uma pessoa da empresa aqui, falou, cara, você tem que ter o Instagram público. Ao mesmo tempo que isso te traz pra perto do seu público que você quer atingir. Sim, exato. É terrível isso aí. Você se comunica por lá, né? Sim. E abrir o Instagram foi pra mim um desafio. Por causa das crianças, você acha? Por conta das crianças. Eu fui deletando todas as fotos dos meus filhos. Porque Acho que o é meu maior receio é expor eles. Eu Ah, já tive fases de ter, tipo, 5 mil seguidores no meu pessoal. E hoje, tipo, eu tenho 800 pessoas. Porque eu falo assim, quem são as pessoas que estão vendo a rotina dos meus filhos? Hoje é tanta loucura. mas você tem o do escritório. Tem do escritório. Que Mas você o meu segue firme lá. não sigo, né? Eu deveria ser mais assim. Eu hoje tô mais ativo no meu pessoal, que virou mais profissional. Eu acho que ele é mais um perfil profissional para eu me comunicar, tanto com funcionários, com fornecedores e clientes. Sim. E potenciais clientes, porque Aborda chega muito, lá. né? Amor. A pessoa Chega. em si conversa com a outra, né? Uma coisa que eu sempre fui muito tímido, né? Então, até fazer um podcast, dar palestra, participar de eventos, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E eu tive que começar a me desenvolver nessa parte, porque eu era muito tímido. Eu pouco falava. Se a minha irmã estiver assistindo, e ela deve estar, ela com certeza vai falar assim, é o menino que ficava encostado no poste. Quando eu saía, eu ficava encostado no poste, eu não falava com ninguém. Eu não tinha amizade. Você é meio antissocial, né? Desenvolvedor, né? Desenvolvedor, né? Dizem que desenvolvedor é assim, No né? profile, né? Low profile. Desenvolvedor, a gente costuma falar que ele gosta de viver num container no escuro e coloca comida por debaixo. Mas eu sou essa pessoa. Parece que eu sou essa Não pessoa. parece. Eu sou essa pessoa. Eu odeio estar em lugares com gente, odeio. E eu converso só com quem eu gosto. Assim, não tenho facilidade. Não sou uma pessoa. Não me vejo uma pessoa extrovertida. Não dá pra perceber isso, não. Não dá pra perceber. Pois é. Não sou tímida. Ainda Assim, mais- sou não, tímida pra tímido falar, não. Mas não. Mas na sua profissão tem que falar muito. Então, eu não sei se talvez por eu ter esse contato muito com o outro. Eu tenho um momento que eu quero ficar reclusa, sabe? Quero ficar no meu ali. Não quero ver gente. Me dá um projeto e um. Me dá um cavalo. Me dá um cavalo que eu quero andar a cavalo. Má, se você tiver uma mensagem final que você queira deixar para pessoas que estão buscando o início de carreira, pessoas que já estão na carreira, que precisam de uma mentoria, eu queria dar esse espaço para ti. Ah, legal. Eu acho que o principal é isso, né? Começar. Então, não tem um momento certo, não tem uma hora certa pra você fazer isso. Acho que você tem que começar com as ferramentas que você tem, com os desafios que você tem. Hoje eu sou mãe de 3, né? Sol, praticamente. E dá certo, sabe? Exige um pouco de esforço. Às vezes você vai ter que colocar um gás a mais no seu empreendimento. É bom que você tenha uma rede de apoio, mas se você não tiver, tá tudo certo. Porque eu fui, muito tempo, eu tive que me reerguer sem rede de apoio, né? Então, começar. E quem quiser também fazer a mentoria, tô aqui à disposição para mentoria, tá? Vou contar todos os meus segredos aqui também. Mas começar, eu acho que começar com as ferramentas que você tem. Fazer do limão a limonada. Exatamente. Se não tiver o limão, você planta o pé de limão e colhe, espera para colher o limão. Mas colha. É isso aí. E como que as pessoas te encontram? Tem o Instagram, né? Que eu acho que é Tamarília Regina Arquitetura. E a gente tá desenvolvendo um site agora.
mas não tem ainda domínio. Que bom. É isso aí. Bom. Termine comigo. Fica a dica. Fica a dica. Ele olhou A gente com- pode te ajudar. Olha aqui, ó. Alguém pode te ajudar com isso. Você tá criando um site. Não é comigo? Como assim? É o Felipe que tá fazendo. É o Felipe que tá fazendo. É. Má, queria agradecer sua presença. Já acabou, gente? Já. Então, Você foi espetacular. Ai, obrigada. Agradeço muito o bate-papo, tudo que você abriu. Sei que tem assuntos que é muito difícil a gente colocar, né? Tem pontos que a gente fica meio receoso de trazer, mas muito obrigado. Você Ai, foi espetacular. muito bom mesmo. Verdade. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Pode me convidar pro ao vivo, tá? Vou convidar Com pro ao voz. vivo. Você topa? Com boys. Mas topa pro ao vivo? Eu topo, vou me preparando até lá. Fechado. Tá convidado, então. Obrigada. Muito obrigado, pessoal, por mais um episódio. Aguarde que teremos novidades mais pra frente. Já estamos citando sobre o episódio ao vivo. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, fique ligado nas nossas redes sociais e até logo. Até. Tchau.